meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma live abençoada para abençoar a sua vida, dando aqui continuidade, ao assunto que estamos estudando, sobre o campo da escatologia. Já falamos aí sobre a introdução de tudo aquilo que nós estaremos aplicando ao seu coração, Ontem falamos sobre o campo da escatologia, deixamos claro aí para vocês, e hoje nós vamos falar sobre o retorno de Cristo e o reino milenar. É um assunto muito importante que eu quero que você dobre muito a sua atenção, tá bom? Pegue sua Bíblia, coloque perto de você, pegue o seu papelzinho, sua caneta, para que você possa conhecer um pouco a respeito desse assunto que é muito importante. Nós estamos estudando sobre a escatologia. Lembrando a você que não vamos passar tudo para você. Estamos dando aqui para você um pontapé, para que você se aprofunde a cada dia a conhecer melhor o campo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, tá bom? Deus abençoe. Então vamos para mais uma aula abençoada para abençoar sua casa, sua família. Antes disso, vamos orar. Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede neste momento de adentrarmos a tua presença. Continue abençoando, Jesus, guardando, livrando cada um dos teus filhos, abençoando todos aqueles, Senhor, que estarão nos acompanhando por essa live, todos aqueles que estarão assistindo pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook, que o Senhor continue abençoando a todos. Pai, no nome de Jesus, abre a mente dos teus filhos, para que eles possam compreender a tua palavra como ela é. Essa é a minha oração e o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Dobre a sua atenção, lembrando a vocês que a gente fizemos aqui um resumo para estar aplicando a vocês sobre este assunto. Sempre que você vê eu baixar o rosto é porque eu estou lendo aqui, tá bom? Alguns pontos importantes que nós separamos para estar aplicando para vocês. Então, o tema de hoje é o retorno de Cristo e o reino milenar, como prometido no vídeo anterior, que estaremos falando sobre o milênio, mas vamos estar falando sobre o retorno de Cristo e o reino milenar. Então dobre a sua atenção e vamos para aquilo que nos interessa. O retorno de Cristo está sobejamente registrado nas Escrituras. Isso é claro, você não precisa ser um teólogo para descobrir esse detalhe do que eu estou falando, que o retorno de Cristo está sobejamente registrado nas Escrituras. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Assim como ele veio para morrer em morte de cruz, para nos dar a oportunidade de salvação e de vida eterna, ele também virá buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, tá certo? E depois voltará novamente, como está escrito em Apocalipse, a respeito de todo olho o verá. Mas este não é o assunto que nós vamos estar abordando. Já falamos aí em vídeos anteriores, está aí disponível no nosso canal, sobre as duas vindas de Cristo, Então depois você pode assistir aí. Mas vamos continuar aqui. No entanto, os intérpretes discordam entre si acerca das doutrinas do quilianismo. Vou repetir, que é uma linguagem um pouco difícil, de se ler. Quilianismo, uma expressão grega que significa mil, que significa mil. Então grave aí na sua mente, tá bom? Para você não esquecer desse detalhe aqui. Quilianismo, tá certo? Uma expressão grega que significa mil. Pronto, só grave isso aí. Significa mil. E que se refere ao milênio. A discussão gira em torno do tempo da vinda de Cristo para instalar o reino milenar. Atualmente existem 4
escolas diferentes para abordagem da segunda vinda de Cristo em relação ao milênio. Dobre a sua atenção. Posição não literal. Quero abordar a respeito agora para vocês sobre a posição não literal. Uma posição não literal. Esta escola nega que haverá um retorno literal. Para eles, Cristo não retornará corporalmente ou visível. Ensinam que o segundo advento aconteceu com a destruição de Jerusalém, ou no dia do Pentecostes, ou ainda na morte ou conversão do crente. Agora vamos para a segunda posição. A segunda posição que eu quero mostrar para vocês aqui, isso são posições de teólogos, de estudiosos, da qual é importante nós conhecermos, mesmo que nós não concordamos, mas a gente temos que conhecer a visão de todos nessa área da escatologia. Posição pós-milenarista. Vou repetir, posição pós-milenarista. Para esta escola, o retorno de Cristo será literal, mas acontecerá somente após o milênio na Terra. Seus adeptos ensinam que o mundo todo será alcançado e se converterá pela pregação do Evangelho antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Então essa visão aqui já é, na minha opinião, totalmente descartada. Agora vamos para a terceira posição. Posição amilenarista. Posição amilenarista. Esta escola nega que haverá um reino milenar, literal, na Terra. Para eles, Satanás já foi aprisionado na primeira vez que Cristo veio. Ensinam que na presente era, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, as profecias acerca do milênio já estão espiritualmente sendo cumpridas. Esta é uma visão da posição amilenarista, certo? Agora vamos para a quarta posição. Posição pré-milenarista, da qual essa se enquadra na visão que eu tenho, tá certo? Da qual a Bíblia me deixa com mais clareza a respeito dessa posição pré-milenarista. Vamos ver que visão é essa e como ela se desenrola. Para esta escola, o retorno de Cristo será literal e corporalmente e acontecerá antes do início do milênio na Terra. Os que professam esta posição acreditam que após o retorno de Cristo será instituído a era milenar e Cristo literalmente reinará na Terra por 1000 anos. Agora vamos analisar um ponto aqui muito interessante. Acerca destas posições, convém esclarecer que a posição não literal coloca em descrédito as inúmeras profecias que anunciam uma segunda vinda de Cristo. A posição pré-milenarista está presente nos escritos apostólicos no Novo Testamento, dos chamados pais da igreja. Os nomes que eu vou estar citando aqui agora mostram pessoas de renome que também acreditavam na visão pré-milenista. Vou repetir, os nomes que nós vamos estar citando aqui agora são pessoas que acreditavam na visão, né, pré-milenista, né, que é isto que eu quero mostrar para vocês. Entre eles, né, está, né, Clemente de Roma,
Inácio, bispo de Antioquia, Policarpo, bispo de Esmirna, Justino Martim, Irineu e Tertuliano, dentre outros, eram pré-milenaristas. Porém, a escola pré-milenarista passou a ser contestada a partir do século, tendo Orígenes como seu principal expoente, pois o sentido literal das escrituras passou a ser substituída pela alegorização em busca de um suposto sentido secreto. Em seguida, Agostinho de Hipona começou a ensinar o amilenarismo, defendendo que o milênio ocorreria no período entre os dois adventos. Esta posição perdurou até a Reforma Protestante. No período pós-reforma, ressurgiu a posição pré-amilenarista, sendo contestada com o surgimento do pós-milenarismo, que exerceu grande influência até fins da Segunda Guerra Mundial, de 1945, e que praticamente tem desaparecido dos atuais debates teológicos. Em nossa época, temos visto o ressurgimento do amilenarismo, mas também, e ainda em maior escala, o ressurgimento do pré-milenarismo, da igreja primitiva. Agora, dobre a sua atenção que eu preciso relatar isso aqui. Veja só, desse modo, a pesquisa histórica revela que a interpretação pré-milenarista, unanimemente defendida pela igreja primitiva, foi suplantada mediante a influência do método de alegorização de Orígenes e pelo amilenarismo agostiniano, que se tornou o ponto de vista da igreja romana e continuou a dominar até a Reforma Protestante, por ocasião da qual o retorno ao método literal de interpretação restaurou a interpretação pré-milenarista. Essa interpretação foi desafiada pelo surgimento do pós-milenarismo, que começou a tomar forma e continuou até seu declínio após a Segunda Guerra Mundial. Esse declínio promoveu a ascensão do amilenarismo, que agora comete com o pré-milenarismo, como método de interpretação da questão quiliástica pentecostal, certo? Agora, dobre a sua atenção, vamos continuar lendo aqui. O posicionamento da teologia pentecostal adotada pelas Assembleias de Deus, da qual eu estou incluído, tá bom? Vou repetir novamente. O posicionamento da teologia pentecostal adotada pelas Assembleias de Deus no Brasil segue o método de interpretação literal, conforme a fé praticada na igreja primitiva. Nossa declaração de fé ratifica a posição pré-milenarista. Veja bem, o milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos, certo? Isso aqui se dará início, o milênio se dará início, melhor falando, primeiro fenômeno que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Jesus arrebatará a igreja secretamente. Ninguém verá, a não ser os santos que serão arrebatados. Depois Cristo voltará
na segunda vinda, da qual está escrito em Apocalipse, todo olho verá, ele agora vem juntamente com os santos que foi arrebatado juntamente com ele nas nuvens. E com isso Cristo estabelecerá o seu milênio, que para muitas pessoas, para muitos teólogos, né, que não acredita que se dará aqui na terra, mas o milênio se dará aqui na terra, depois do acontecimento em seguida, certo, da segunda vinda de Cristo Jesus. Todos os que estiverem vivos na terra após estes acontecimentos serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Grave isso na sua mente. Esta postura da teologia pentecostal professa que o retorno de Cristo se dará em duas fases distintas. É isso que nós já gravamos alguns vídeos aí, depois pesquise aí, tá certo? As duas fases ou as duas vindas de Cristo Jesus. Já temos vídeo disponível aí esclarecendo esta visão da qual nós cremos, porque a Bíblia nos esclarece, né? A vinda de Cristo se dará em duas etapas. Entenda bem, respeito a todos que acreditam em outra visão, como pós, não importa, respeito a sua visão, mas aqui eu creio, e o que a Bíblia me deixa mais claro é a visão pré. Então por isso eu acredito, como a Bíblia esclarece, né, claramente, que a vinda de Cristo se dará em duas etapas. A primeira para a igreja, a segunda é a que todo olho verá, mas Cristo virá já com a igreja que foi arrebatada. E em seguida iniciará aí o milênio, que é 1000 anos. Então vamos continuar lendo aqui. Esta postura da teologia pentecostal professa que o retorno de Cristo se dará em duas fases distintas, e esta em concordância como artigo de fé número 13 do Credor Menor Assembleiano, que afirma: cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Vou repetir, antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Eu vou deixar algumas referências para você examinar, para você estudar melhor a respeito da nossa visão, tá certo? Escatológica, da qual a Bíblia deixa com mais clareza para nós. Depois você leia essas referências que a gente vamos estar disponibilizando agora para você, tá certo? Você marque aí, vai pausando aí e vai lendo a referência e entendendo também, tá? Não é só ler, mas é entender. A primeira referência que eu quero deixar é esclarecedora aqui da nossa visão, tá certo? Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Depois a segunda referência você lê aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. Depois você leia Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 20, versículo 4. Depois você leia Zacarias 14, tá certo? 14, versículo de número
5. E depois você leia Judas, tá certo? 1:14. Você leia 1, tá certo? E o 14 para sua meditação. Então, por hoje, nós iremos parar neste ponto aqui, tá bom? Falamos agora para vocês a respeito, né, do retorno de Cristo e o reino milenar, que o milênio se dará após a segunda vinda de Cristo, da qual ele virá juntamente com a igreja. Só para deixar claro aqui rapidamente, os fatos acontecerá desta forma. Primeiro, arrebatamento secreto, crendo você ou não, arrebatamento secreto, a igreja se encontrará com o Senhor nos ares. Segundo, se cumprirá a segunda vinda de Cristo, como está em Apocalipse. Ele vem com as nuvens. A primeira fase, nós iremos ao encontro dele nos ares. A segunda fase, ele vem com as nuvens e nós viremos juntamente com ele. Após esta segunda fase, se dará agora o reino milenar. Que reino milenar é este? O reino milenar da qual Cristo reinará nessa terra por 1000 anos. Entenda, vou repetir novamente. Após o arrebatamento da igreja, o que vem após? A manifestação do anticristo, que se iniciará a grande tribulação, que tem duração de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. No final dos 3 anos e meio da grande tribulação, dá-se aí o fenômeno da segunda vinda de Cristo, que ele vem com as nuvens juntamente com a igreja e estabelecerá em seguida o milênio, que é o seu reino milenar aqui na terra, que durará 1000 anos. Que Deus te abençoe, que eu possa ter esclarecido para ti a questão do reino milenar. Próxima aula a gente continuará com mais assunto escatológico. Lembrando, não estamos dando todos os detalhes para vocês, é apenas um pontapé para você conhecer e aí crescer na graça e no conhecimento e se aprofundar. Porque se a gente for falar detalhadamente a questão da escatologia, em um vídeo só a gente passa 5 horas de relógio aqui falando para vocês. Mas eu estou apenas passando um pontapé inicial para que você se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por mais esta live. Abençoa cada um dos teus filhos, guarda, livra, protege. Abra sua mente, Senhor, para compreender a tua palavra como ela é. Esse é meu pedido, em o nome de Jesus. Paz e graça a todos.